Quando a gente fala de bet, apostas e vício num jogo, a gente costuma usar sempre estatística. E estatística é muito reveladora, ela é muito importante para sintetizar um problema, mas os números são uma coisa que a gente em geral esquece. O que a gente nunca esquece é uma história. E a história que vocês vão ouvir hoje se trata justamente das pessoas que matam e morrem por causa do vício no jogo. Pode parecer dramático, mas é justamente o que acontece. São essas histórias de suicídios, tentativas de suicídio e até de latrocínios que a repórter Camila Brandalize, que fez a reportagem em parceria com o colunista do UOL, Rogério Gentili, vai contar pra gente. Bem-vinda, Camila Brandalize. Obrigada, Toledo. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Camila Brandalize, me dá um caso, porque as pessoas devem estar dizendo: vocês estão dramatizando, vocês estão exagerando, ninguém mata, ninguém morre por causa de aposta. Me dá um exemplo para a gente começar mostrando que não é exagero. O exemplo é a história do Vinícius, de Marília, no interior de São Paulo. Vinícius Marinho Ferreira. Exatamente. Ele tinha 27 anos quando ele começou a jogar. Em dezembro de 2022, ele tirou a própria vida. Não se falava tanto em bets como a gente está falando hoje. Ele começou a jogar compulsivamente, mas hoje a família e quem fica sabendo da história dele reconhece isso. Dezembro de 2022. 22, exato. Ano de Copa do Mundo. Ano em que a Copa do Mundo tinha como patrocinadores as empresas de bet e todos os jogadores que faziam parte da seleção brasileira. Algum deles, pelo menos os mais famosos, também eram garotos propagandas de bet, quer dizer... Excelente, eu não tinha nem feito essa associação, é isso mesmo. Ele começou a ganhar, isso é um relato muito comum entre as pessoas que têm algum problema com aposta online, apostas no geral. Começa a ganhar, ganha de fato muito dinheiro. A viúva do Vinícius falou que tinha mês que ele fazia 35 mil reais. Eu vou falar uma coisa aqui, gente, realmente é muito louco porque as histórias se repetem demais. Ele parou de trabalhar, ele tinha 2 empregos, ele não tinha formação universitária, ele tinha 2 empregos. Parou de trabalhar para se dedicar aos jogos, às apostas, né? Então ele fazia os cálculos dele. Dá pra postar aí um monte de coisa nas bets, né? Não só quem ganha e quem perde. Quem vai tomar cartão, o que vai acontecer agora no jogo, Ele esse tipo de fazia coisa. mais apostas esportivas, então. Isso, era mais apostas esportivas. Campeonatos diversos. Aquela coisa, vai ter não sei quantos escanteios antes do primeiro tempo. Isso, se fulano exatamente. vai levar cartão amarelo. Exatamente. E aí acontece de ter a falsa sensação de que você entende o que está fazendo. E de fato eu acho que tem gente que entende um pouco mais do que outras. Mas aí a exposição à aposta online desenvolveu então aí a compulsão dele. Ele começou a perder muito dinheiro, ele parou... Ganhou no começo e logo em seguida começou a perder. Exato. E ganhou muito no começo. 35 mil reais é muito dinheiro até para quem tem formações. Mas isso deve ter sido um mês, né? Deve ter sido um mês que ele ganhou mais. Isso, foi o mês que ele ganhou mais. E é o que fica, né? É o que fica. A vitória é a memória que permanece. Mas, Toledo, é o que fica para construir o vício. A pessoa quer voltar para isso. E como ela já conseguiu uma vez, existe a falsa impressão de que ela vai voltar para esse lugar, claro, de ganhar muito. Ele começou a perder muito dinheiro, não tinha mais dinheiro, começou a pegar das pessoas para falar: eu vou jogar para você e vou fazer seu dinheiro render. Nisso, virou uma espécie de consultor em apostas. E isso também é um indício de vício. A pessoa faz de tudo para conseguir dinheiro para jogar. Ela quer a emoção do jogo de novo, ela quer a dopamina, como você sempre fala. Nisso ele começou a perder o dinheiro das outras pessoas, de repente ele estava devendo 90 mil reais, eles tiveram que vender uma casa. A casa que ele morava com a família, mulher e os 3 filhos. Onde que ele morava? Em Marília, no interior aqui de São Paulo. A família conta que ele casou cedo, ele começou a trabalhar muito cedo, já tinha vida, sabe, quer dizer, meio estabelecida ali. era uma pessoa que tinha uma vida estruturada. Exato, tava lá com a mulher, com os filhos, com o emprego, tudo rolando. Só que assim... Ele não bebia, ele não Toledo, consumia drogas, mulher... ele não era no crime organizado. Não era, ele era nada absolutamente disso. Normal, dentro da lei, dentro das regras de uma vida normal. A família da igreja A mulher dele me falou, e falou várias vezes, a viúva, ele era um pai excelente, era um pai melhor do que eu era mãe, e olha que eu sei, já cubro há muito tempo a área de direitos das mulheres, eu sei quando uma mulher tá querendo passar pano pra homem. Não parecia ser esse o caso, ela falava muito bem dele. Aí, só que aí o que acontece? Ele perdeu a casa, perdeu o dinheiro, a mulher falou, vou me separar, começou a ter crise familiar, aí eles estabeleceram... E assim, eu fico imaginando que antes dela dizer, vou me separar, ela deve ter pedido pra ele parar
de jogar. Pois é, mas aí não se tinha essa noção do que é um vício. Eles sabiam que ele estava com um problema. Até tentaram encaminhar ele para psicólogo, que chegou em umas sessões, mas não adiantou. Só que a coisa foi entrando na vida dele, ele já mentia, até que... Começou a mentir para justificar o vício. Exato. Outro ponto, né, que entra nas perguntas, se você é viciado ou não na resposta, né? E aí, nessa perda da casa, na crise familiar, tudo isso foi acontecendo, foi mexendo com ele de tal maneira, e aí, quando eu falo com ele, dá para generalizar para jogadores patológicos no geral. O comportamento se repete bastante. A pessoa começa a se sentir mal por não estar ganhando, obviamente por ter dívida, mas essa dívida vai desencadear um processo depressivo muito forte. Vai começar a ter muito prejuízo para sua autoimagem, então ela vai ver assim com completo fracasso. Eu sou uma pessoa completamente fracassada. Essa questão da saúde mental, né, vai sendo tão abalada que chega ao ponto da pessoa não ver saída. Então assim, ela não vê saída e vai pensar ou na morte ou em algo que vá bancar esse vício, que é cometer crimes. Eu fui numa reunião dos jogadores anônimos e uma das falas lá me chamou muita atenção. Uma pessoa falou, eu entendi que era um bordão lá entre eles, falou assim, se você não procura ajuda para sua compulsão, você acaba em clínica, cadeia ou caixão. Então, ou você vai ter que ser internado por um problema psiquiátrico, ou você vai preso porque cometeu um ato ilícito, ou você vai tirar a própria vida, vai chegar no suicídio. As bets terminam em 3 Cs. É isso, sabe? Aí, quando eu vi essa reunião, o cara falando isso, eu falei, nossa, é exatamente o que dizem os estudos e os casos que a gente está encontrando. O Vinícius, quanto tempo foi de uma vida absolutamente regrada, normal, como de qualquer um de nós, para o suicídio? 1 ano. 1 ano, jogando compulsivamente. Exato. E aí então vamos falar sobre compulsão, porque todas essas questões que envolvem jogo, consumo de droga, consumo de álcool, tem sempre uma questão moral que atrapalha mais do que ajuda. Explica então pra gente por que o jogo também é um vício. Como se define esse vício? O que os especialistas e os estudos científicos dizem sobre isso? O que acontece? A gente está familiarizado com o assunto dependência química. Então, a pessoa ingere uma substância e fica dependente dessa substância. No caso do vício em apostas... Que é o caso tanto da nicotina, no caso do cigarro, quanto do álcool, no caso de... Exatamente. No vício em apostas, é uma dependência por comportamento. Então, não preciso ingerir nada, mas o comportamento da pessoa vai levar o vício à compulsão. É só olhar qualquer pessoa num ponto de ônibus e as pessoas olhando o celular que a gente já entende o que é uma dependência por comportamento. Pronto. É quase isso, mas não é bem isso, tá? Eu não acho que dê para usar uma pessoa que não sai do celular com um viciado em jogo. O que acontece? Acaba tendo... Diz a pessoa que frequenta o Instagram todo dia. Gente, mas isso não é óbvio? Todo mundo faz, só você não faz isso, Toledo. Mas voltando agora para o assunto sério. No caso dos jogos, a pessoa tem uma série de prejuízos na sua vida muito graves. Então, por exemplo, no caso do Vinícius, num sábado de manhã ele foi trabalhar, ele se trancou no banheiro para apostar. Sumiu do cargo dele, do lugar dele. Perdeu a casa. Isso vai afetando a vida, a esposa quer se separar, vai afetando a vida do usuário de tal maneira que aí se configura o vício. E internamente ele vai sendo configurado pelo desequilíbrio dos neurotransmissores de prazer. Então... Mas que precedem os prejuízos, não? Exato, com certeza. O dinheiro, o que todos os especialistas falam, o dinheiro é o chamariz. Vai começar a apostar para ganhar dinheiro. O vício... É desculpa, né? O vício não é o dinheiro. O vício é a emoção da aposta. A excitação de saber que você pode ganhar ou perder. Exatamente isso, Toledo. E para quem não entende, acha que é falta de força de vontade parar de jogar. Mas o cérebro, e aí por isso é uma dependência de comportamento, esse comportamento vai levar a um desequilíbrio aí nessa configuração toda neuropsíquica que vai fazer a pessoa querer isso mais e se enxergar ali num turbilhão de emoções que no final das contas vão levar ela para jogar de novo. Perder o controle sobre si. E é muito louco porque assim, você não dá culpa na substância, né? Eu acho que a dificuldade de entender é isso. Você foi entrevistar gente que vive de estudar isso, né? Entre eles, o
o fundador e um dos responsáveis pelo programa ambulatorial sobre jogo patológico na Universidade de São Paulo. Quem foi? Hermano Tavares. O professor Hermano lida com isso, acho que ele é uma das primeiras pessoas a pesquisar o tema. Ele fundou o ambulatório, ele é a maior referência do Brasil no assunto hoje. E ele explica de uma maneira muito didática. Quando ele fala no vício, que a gente estava falando aqui, né, da emoção, da excitação, né? O dependente em álcool, ele vai beber cerveja, cachaça, etc. O dependente em aposta, ele vai jogar tigrinho, apostar num jogo de futebol pela emoção. Então, o componente do vício é a emoção, a excitação da aposta. Não interessa qual a aposta. O cara pode gostar mais de roleta ou de blackjack, não interessa, ele vai jogar de algum jeito. Exatamente, Toledo. Por isso, e a gente pegou várias pesquisas que falam de apostas no geral, a gente pode fazer essa comparação, porque o sentimento online ou offline é o mesmo. A diferença é que online, as pessoas estão expostas num grau muito maior. A facilidade de acesso. Claro, é o celular na sua mão. Então, é isso que a gente... Ele não precisa ir até o cassino, ir até não o precisa. Bingo, ele já está ali. Exatamente, exatamente. E para controlar o vício também é mais complicado, né? Se toda a nossa vida hoje é pautada pelo uso do celular, como é que eu vou ficar sem celular para não cair na tentação de apostar? O professor Tavares fala que o jogo compulsivo também gera abstinência, assim como a dependência por drogas químicas. Isso me chocou muito, porque, obviamente, já tinha o entendimento de que é um vício, de fato, mas a abstinência com sintomas físicos, ele fala, então, sudorese, tremores, 25% dos pacientes apresentam isso. Ou seja, o cara começa a ter ali, tremer, começa a Você suar. Você vê como é grave, exato, exatamente. Você vê como uma coisa pega mesmo, sabe? O que ele relata? Porque esse ambulatório da USP, lá na Faculdade de Medicina, ele acaba recebendo os casos mais graves, né? É. Porque ele virou o lugar de referência para isso. Né? O que ele conta sobre o que está acontecendo no ambulatório? Ele fala até uma coisa interessante, você falou casos graves, Toledo. Na reportagem, eu abordava as pessoas que eu entrevistava, falava assim, a gente está falando sobre casos extremos, que as pessoas chegam por causa do vício em bets. E o professor Hermano Tavares falou assim, olha, você está usando essa palavra extremo, mas isso é o dia a dia do meu ambulatório. Eu vejo isso todo dia aqui. Isso o quê? Tentativa de suicídio, ideação suicida, prática de crime. Prática de crime. Prática de crime. Ele falou que 50% das pessoas no ambulatório cometeram algum tipo de ato ilícito já. Quando a gente diz, lá no começo, que é um caso, quem mata e quem morre por causa de bet, quem morre, a gente já contou um caso muito explícito e você está relatando que o professor Tavares conta que no ambulatório, que é a referência do Brasil para atendimento desses casos, não é raro aparecer pessoas com tendências suicidas. Não, nada. Inclusive, e a prática de crime também não, né? Que eu achei que fosse o que mais... Porque... Quer dizer, e daí o outro lado é esse, quer dizer, as pessoas que se não matam, cometem crimes para sustentar o vício. E são pessoas que já eram criminosas ou pessoas que se tornaram criminosas? Não, porque aí a gente pensa, já fazia essas coisas, aí se meteu com bet e continuou. Ele diz que fizeram esse levantamento também e chegaram à conclusão que 2% das pessoas só já tinham um envolvimento com crime antes. 2? Isso. Então, 1 mais 1, 2. 98% praticou algo ilícito por causa da compulsão em jogos. É consequência. É consequência, foi isso que ele falou. E que tipo de ato ilícito? Para a matéria, eu apurei um caso de um latrocínio. Não foi consumado, né? Foi uma tentativa no caso. Tentativa de latrocínio. Mas a pessoa, então, ela tentou roubar um familiar, uma pessoa próxima. A Fátima era tia da ex-mulher do Luiz Carlos Proença. O Luiz Carlos um dia chegou na casa dela, falando que ia ajudar ela a encontrar valores que ela tinha para receber do governo. Pegou o celular dela e, em vez de fazer essa pesquisa, ele entrou no aplicativo de banco, fez um empréstimo e transferiu para a conta dele. Nossa. Nessa hora, ele contou para a polícia depois que ele ficou com medo dela descobrir, deve ter dado algum surto ali, e ele tentou matar ela. Colocou uma sacola de plástico na cabeça dela e tentou matar ela sufocada. Nossa. Depois de alguns dias, mas foi no começo desse ano. Ele conseguiu matá-la? Não conseguiu. Ela se defendeu, começou a morder as mãos dele. E começou a gritar, os vizinhos ouviram, começaram a perguntar se estava tudo bem. Ele saiu da casa. Fugiu? Ela saiu primeiro pedindo ajuda, ele saiu depois
depois e falando como se ela tivesse atacado ele. Ah, essa mulher tentou dar uma disfarçada. Sei. Depois de um tempo, a Fátima viu que ele tinha tirado o dinheiro dela, aí ela foi denunciar. E aí ele foi preso. Ela tinha as marcas ainda da agressão, tudo, foi feito todo... E ele foi enquadrado por tentativa de latrocínio. Tentativa de latrocínio. Tentou roubar e tentou matar em seguida. Exatamente. Porque, bom, roubar ele conseguiu, efetivamente, né? O professor Armando Tavares falou que os casos de latrocínio são mais raros, mas pequenos furtos é muito comum e casos de violência um pouco mais grave têm acontecido também. Só para entender, o Luiz Carlos chegou a ser condenado? Foi condenado a 15 anos. De prisão. Isso. E ele já tinha algum antecedente criminal? O que está no processo e nos relatos dos familiares da ex-mulher, etc., é que ele começou a ficar endividado e começou a fazer coisas que não deveria depois da... Quer dizer, o processo, a história toda começa com ele se endividando para jogar. Isso, ele diz que não era viciado em jogo, ele disse pra polícia. A mulher dele fala o contrário, fala que ele era, que ele perdeu muito dinheiro, que ele já tinha desviado dinheiro antes de outras pessoas e que ele não pagava a pensão do filho e que uma época ela teve que comprar comida para ele porque nem dinheiro para isso ele tinha. Um comportamento que acaba se tornando criminoso em função do vício de a pessoa não conseguir administrar isso. E você estava contando que o professor Tavares conta que no ambulatório, quantos por cento dos casos são de pessoas que já cometeram algum time de ilícito para sustentar o vício? 50%. Metade. Exatamente. A gente encontrou um estudo de pesquisadores australianos, porque lá eles também têm uma grande questão com apostas, offline, mas tem. E eles falam que a cada 10% de aumento com gastos nas apostas, aumentam alguns tipos de crimes. Então, aumenta 11% roubo de carro, 10% arrombamento de casa e 7% de agressões e fraudes. Que tipo de jogo que é problema na Austrália? É cassino? É máquina. Entendi. É engraçado isso, o tipo de jogo faz diferença, né? Porque no Brasil a gente tem, teoricamente o jogo é proibido, mas a gente tem loteria esportiva, a gente tem os jogos da Caixa Econômica Federal, né? Mega Sena, etc, etc. E você tem ainda há muitos anos jogo em corrida de cavalo. Só que os jockeys todos estão falindo. E as casas de apostas que os jockeys clubes chegaram a ter fora do hipódromo, em bairros, assim, só para as pessoas irem lá e apostar, foram um fracasso. O que me leva a crer que não é qualquer tipo de jogo que vicia. Tem viciado em corrida de cavalo, mas a quantidade é mínima. Sim, né? Claro, exatamente. E tanto que nunca virou um problema de saúde pública. Quer dizer, talvez a facilidade de acesso e a frequência com que é... Porque a corrida de cavalo tem 10, 12, 13 páreos por... um dia na semana, 2 dias na semana. Quer dizer, não dá para o cara exercitar todo dia aquilo, né? Me parece que a possibilidade de você poder jogar 24 horas por dia com o cassino na sua mão, sem nenhum tipo de limite, é que agrava essa epidemia, ou não? Com certeza absoluta, Toledo, porque aumenta a exposição, é um aumento exponencial. Então, se você expõe mais pessoas a uma possibilidade do vício, obviamente você vai ter mais viciados. Eu conversei com... Hoje ele é secretário de serviços dos jogadores anônimos. Não posso falar o nome dele, né? Porque eles são todos anônimos. Ele também é um ex-jogador compulsivo. Mas ele está desde a primeira reunião dos jogadores anônimos no Brasil, em 93. E ele falou que no meio da pandemia, ali 21, 22, começaram a chegar os jovens viciados em bets. E ele falou que o pessoal que ele fala... Começaram a chegar nas reuniões, nos encontros procurar dos jogadores ajuda no JA. Ele falou que os jogadores analógicos, os colegas dele ali do grupo, se assustaram, não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles jogavam em que, os analógicos? Aí tinha bingo numa época, né? Cassino clandestino? Jogo do bicho. Esse senhor que eu conversei, ele falou que apostava em tudo. Tudo que aparecia, ele apostava. Mas era analógico. E aí ele falou assim, bom, eu não quero ficar por dentro de que tipo de aposta estão lançando. Eu tenho que ficar longe disso. Aí começou a chegar... A ignorância é uma benção. Claro, e pra ele é assim, é uma regra, né? Pra quem é um jogador em recuperação. E aí começou a chegar um monte de jovem, ele falou assim, foi uma coisa absurda. A gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Jovens, adultos e adolescentes chegando muito. E ele fala assim, bom, é com futebol, que jovem gosta,
é com internet, redes sociais, é com celular, que jovem gosta. Então, as coisas casam, sabe? Você assistiu uma sessão dos jogadores Fui numa anônimos? reunião. Você viu quantas pessoas relatando os seus problemas? Eu acho que devem ter sido umas 6 ou 7 no dia que eu fui. Como é que é o relato? Como tem aquela que nem a gente vê no filme, a pessoa, eu sou fulano de tal, dá o primeiro nome, sou um viciado, e daí começa a contar a história dele? É assim, Toledo. Que história você ouviu? Que eram jovens, eram idosos? Eu vi muita gente muito jovem lá. Muito assim. Talvez menor de idade? Sim, talvez menor de idade. E que história ele contava? Eles não elaboram muito. Eu também não fico tão à vontade de dar muitos detalhes, porque é questão deles lá. Mas eu lembro de ver, assim, 70% homens, 30% mulheres. E de jovens, assim, você diria que com menos Metade. Menos de 30. Para você, jovem tem menos de 30, né? Não, ô Toledo, eu vou te falar. Sabe que jovem é uma coisa relativa. Menos de 40 é nos 80%. Com certeza. Assim, Cabelo branco era raríssimo. Não, cabelo branco tinha 2, de 27. O resto era gente jovem mesmo. E eu lembro de ver. Eram jogos online. Jogos online. Eu lembro de ver uma moça que era assim, até parecida comigo, sabe? Com cara de quem passa, que tá antenada nas tendências. Gente, vou me achar agora, né? Aqui tudo bem. Antenada nas tendências, passo o dia toda engraçadona, sabe? Dava pra ver que ela conhecia todo mundo. Não vou mentir. E aquilo me marcou muito, sabe? De falar, Podia ser você. Pode ser a pessoa que tá do teu lado, literalmente. Esse papo de que pode ser a pessoa que tá... Pode mesmo. E eu lembro, assim, de sentir muita tristeza, uma tristeza absurda, porque é o cru ali do sofrimento humano, sabe? As pessoas estão contando o que elas passam de uma maneira muito sincera. Isso é muito triste. Chegou um cara lá falando, eu sou um jogador em recuperação, mas eu falhei, eu tive uma recaída. As pausas que ele dava para falar, o silêncio, o olho marejado. Às vezes não é nem o que a pessoa está falando exatamente, mas o jeito que ela falava, eu lembro que eu fiquei muito comovida. Só que ali há muita gente dividindo a história de recuperação também, sabe? Casos de sucesso. Isso, muitos. E eu acho mesmo que essas pessoas vão para se manter longe do vício e também para ajudar as outras, porque elas sabem como isso é importante. É importante quem está viciado e ainda está em processo de recuperação ouvir histórias de pessoas que conseguiram sair do buraco. Total. Então teve um cara que falou, eu perdi 300, 400 mil reais e hoje estou aqui há 6 meses sem jogar, sem entrar em nada. Vamos falar sobre essas perdas. Nos relatos que você ouviu, tanto das pessoas que estavam nessas sessões, de outros jogadores que você entrevistou e dos médicos e psicólogos que você ouviu, tem gente que perde muito dinheiro mesmo? Muito. Assim, eu tava num lugar com 30 pessoas, um deles chegar para mim e falar, eu perdi em um mês 300, 400 mil reais. Isso é muito dinheiro. E então, gente de posses, não é que ele perdeu de outras pessoas, perdeu o dinheiro dele. Não, ele perdeu, acho que era do pai. Mas era... Da família. Isso, da família. Esse outro de Marília, por exemplo, que se suicidou, não era uma pessoa de posse, era um trabalhador. Perdeu uma casa, o dinheirinho que ele conseguiu juntar, ele perdeu a casa dele, que era o único bem que ele tinha, sabe? Nessas sessões que você assistiu, claro, né, não tinha ali os dados socioeconômicos, né, nem poderia. Mas na observação, você diria que a maioria eram classe média, classe baixa, classe alta? Toledo, de um tudo, essa resposta serve? Sim. De um tudo, misturado mesmo, sabe? De tudo, então. Eu tentei fazer essa conta, assim, com base na aparência, o que seria, né, leviano, mas a gente tenta. Mas a conclusão que eu cheguei foi essa. Bem Aqui misturado. tem de tudo, Você cita na reportagem um estudo publicado na revista da Associação Americana de Psicologia, agora, recente, de 2024, em que pesquisadores da Noruega, da Suíça e do Reino Unido fizeram uma estatística sobre o que acontece com os jogadores compulsivos. E tem um dado aqui que me chamou muita atenção, que remete ao primeiro caso que você nos contou. 1 em cada 3 jogadores compulsivos tem ideações suicidas, é isso? Não é chocante isso? Muito. Eu fiquei muito chocada quando eu vi. E sabe o que me chama ainda mais a atenção, Toledo? Que casa perfeitamente com a percepção que eu estava tendo conversando com as pessoas. Então, além de ir nas reuniões, eu faço parte, estou acompanhando grupos de WhatsApp de pessoas que têm compulsão em jogos. E o que eu mais ouvi todo dia
todo dia 2, 3, 4 pessoas. Pensei em tirar minha vida. Hoje eu apostei meu salário, perdi tudo, eu não sei mais o que fazer, acho que eu não quero mais viver. Então, assim, eu tava ouvindo isso, vendo isso o tempo todo. Aí, nas pesquisas que a gente fez, eu e o Rogério Gentili, que assina a matéria comigo, a gente começou a procurar processos na justiça. E vi muitos casos de suicídio ou tentativa, e aí ou a família da pessoa tá processando a Beth depois, que ela já morreu, como é o caso do Vinícius, que eu comentei no começo. Ou então, numa tentativa também, aí juntando as coisas, de repente eu chego nesse estudo com pesquisadores de outros países que falam exatamente, casa exatamente com a nossa percepção aqui, aí você vê que realmente é o que está acontecendo. Quer dizer, além de 1 em cada 3 ter a ideação, né, pensar no assunto, pensar em se matar, 13%, ou seja, quase a metade dos que pensam em se matar, um pouquinho menos, efetivamente tentam se matar. Exatamente. E sendo que na população em geral é menos de 1/3 disso, né? Com 1/4 disso, né? 3%. É isso mesmo, Quer dizer, de fato, você tem, e todos os dados, as pesquisas, as práticas, as reuniões, as entrevistas que você fez, os especialistas, todos confirmam que o vício no jogo aumenta muito, em 3, 4 vezes a chance de você acabar, no mínimo, pensar em se matar. Exatamente, Toledo. Uma psiquiatra que eu entrevistei, ela falou assim, o viciado, ele vai perder. Todos eles. Todo mundo que joga vai perder. Tirando os donos das casas de aposta. É isso mesmo. Quem tá na compulsão vai somar isso, a essa perda, não só uma perda financeira, alguém pode me ajudar a recompor isso, nem nada parecido. Vai somar fracasso e desesperança. Desesperança é um termo que se usa na psiquiatria, de fato, quando a pessoa não vê mais saída. O vício vai levar a isso. Então, assim, eu tava ganhando, não consigo mais, eu sou um fracasso. Eu devo, minha família não gosta de mim, ninguém me escuta. Desesperança, não tem mais saída. Então, assim, quando a gente fala que a emoção é o que leva pro vício, a emoção também é o que leva para essas situações extremas, sabe? Você mencionou que a família do Vinícius, que a gente mencionou lá em cima, está processando a empresa na qual ele jogava isso? Está processando por danos morais e materiais. É a Bet 365. Por quê? Qual que é a base do processo? A base do processo é que eles tiveram, então, a perda familiar, né, por danos morais, por tudo que a família passou por causa disso, e os danos materiais por tudo que ele apostou. Então, eles querem reaver esse dinheiro também. Tem um valor a ação ou é o juiz que vai estipular? Não, eles pediram 3,8 milhões. Tem algum caso que vocês tenham achado de ter tido uma decisão judicial favorável às vítimas? Ainda não. Então é uma batalha de morro acima que a família do Vinícius está travando. Exatamente. Vocês citam um caso de um autossequestro. Sim. O jogador, ele trabalhava na empresa do sogro e tirou dinheiro, tirou 40 mil para jogar. Desfalque, exatamente. Foi jogar, perdeu em um dia. Aí, essa história da desesperança, de não saber o que fazer, o desespero, o que eu faço? Já perdeu, todo mundo já sabia que ele tinha esse problema. A saída dele foi forjar o próprio sequestro. Ele contratou um morador de rua para bater nele, tirar foto dele e foi com essa pessoa para um lugar, uma casa, enfim, no Complexo do Alemão, lá no Rio. Ele contatou uma sobrinha pelo Messenger do Facebook pedindo 100 mil reais para a família. E aí, a família procurou a polícia e começou a enrolar ele pelas mensagens. Eu acho que mediante ao que a própria polícia devia passar de orientação, né? Conversava, mas não dava indício de que ia pagar. No outro dia, ele baixou para 40 mil de manhã. À tarde, ele viu que não ia ter esse pagamento. E eu imagino que já numa situação de completo desespero, porque foi roubo em cima de mentira, em cima de roubo. Fraude. Aí ele mandou uma outra mensagem à tarde, desistiu, falando, não, ele vai ser libertado. Se passando pelo sequestrador, né? Desde o começo. E aí ele se libertou, foi para a loja do sogro, para a empresa do sogro, mas a polícia já tinha sido comunicada, a polícia foi até lá e levou ele para a delegacia para prestar depoimento, como o sequestrado. Na polícia ele admitiu que tinha forjado, que tinha inventado tudo, porque tinha dívida, etc, etc. Ele é ao mesmo tempo uma vítima e um criminoso. É isso, Como você Toledo. trata um caso como esse? É complicado, né? Porque assim, eu tô te falando, eu fiquei da pena de ver o lugar que a pessoa chega por causa do vício. Não, e você já tinha ouvido todos os especialistas dizendo que não é falta de força caráter de vontade. ou de força de Exato. vontade, é um problema bioquímico. Exatamente. E qual foi o acordo que eles fizeram? Ele pagou 3 mil para uma ONG
uma instituição de caridade. Isso, exatamente. Porque era um crime mais leve, né? Algo desse sentido. Tem uma outra história que vocês contam na reportagem, que é a história de uma mãe, uma dona de casa, que resolveu enfrentar o problema do filho. Exatamente. A mãe tá assim com sangue nos olhos para fazer alguma coisa relacionada à saúde mental. Então assim, ela viu, o filho dela tentou suicídio 2 vezes, pelo que ela conta. Por causa do jogo. Por causa do jogo, por causa do vício em jogo. E ela vai narrando, assim, né? Não conseguia largar, enfim, tudo que envolve o comportamento de uma pessoa com essa compulsão. E ela diz, Toledo, que mesmo sabendo que o filho estava viciado, com muito problema, já tinha gastado muito dinheiro, ela pedia pra Beth parar de mandar mensagem pra ele no celular dele. Que eles ficam mandando, você ganhou bônus, você ganhou isso, você ganhou aquilo. Mandam ou pelo próprio aplicativo, ou por e-mail, ou por mensagem de texto. Eu me cadastrei em uma aqui pra ver como era. Não consegui jogar porque eu nem entendi direito o negócio, juro pra você. Mas todo dia um e-mail dizendo que eu ganhei um bônus. Aí, a Sandra Filgueiras, que é a mãe do rapaz, fez o quê então? Bom, ela conta que pediu para pararem de mandar, eles não pararam, o que é muito grave, parece pouco, né? Mas para uma pessoa que tá viciada, ter um estímulo assim na sua cara todo dia, aí ela processou mais de uma, ainda estão todos em tramitação. Tá correndo, não teve nenhuma resolução, não. Tá. E aí, bom, o processo ainda tá na justiça, e o vício? Hoje, a mãe dele é quem tá dando todo esse suporte. Então, controla o dinheiro, regula o celular. É uma mulher que tem muito orgulho do filho. Ela fala, eu tenho muito orgulho do meu filho. Ele é um menino extremamente inteligente, a gente é muito parceiro, etc, etc. Aquela coisa que você tá falando de não ser falta de caráter, sabe? Uhum. Ainda não tem um parecer final, ele tá brigando, ainda tá na luta. É isso, é em recuperação. E ela tenta também agora, enfim, chegar de alguma maneira a algum deputado, algum senador, para que se mude a legislação, para que essa regularização seja um pouco mais rígida. Me conta sobre a cura, se é que existe cura. Quais são os relatos dos médicos, dos psicólogos, dessas pessoas que organizam os jogadores anônimos? É possível? É possível, é muito possível, Toledo. Isso foi uma coisa que eu ouvi de todo mundo. É muito possível. Me parece que há uma desesperança muito grande por não poder botar a culpa numa substância ou algo externo. Uhum. Então parece que realmente não tem saída. O que eles falam é que esse desespero inicial do vício, ele é maior do que um vício em drogas, ou álcool ou cigarro nesse primeiro momento. Mas, passados os primeiros meses, a possibilidade de não jogar mais é maior. Isso que me falou foi até o próprio representante dos jogadores anônimos. A probabilidade de não se envolver de novo com o jogo é maior do que não se envolver com uma droga química. Mas o cara tem que continuar frequentando as sessões. Isso é uma regra, continuar frequentando as sessões. Então eles falam para procurar um tratamento, um psicólogo, um psiquiatra, para ter esse acompanhamento. E as reuniões realmente, pelo que eu vi ali, fazem muita diferença na vida da pessoa. E no ambulatório, o que eles dizem no ambulatório da USP? Eles têm a taxa de sucesso grande? O professor Hermano comentou comigo alguns números e aí ele fez assim, bom, quem chega, quantos ficam, quantos vão para tratamento, no geral é metade. Parece pouco, mas não é. A gente está falando de vício, é uma coisa muito séria para se tratar, é algo que está muito envolvido na vida da pessoa, então é um sucesso alto. E ele falou várias vezes para mim, falou assim, você está falando de casos extremos, de situações que as pessoas chegam, roubam, enfim, tentativa de suicídio. Ele falou assim, a gente não pode desencorajar as pessoas, eu acho importante falar aqui até para quem está ouvindo, eu cheguei nesse ponto, então eu não vou conseguir mais me recuperar. Isso não é verdade. Ele falou que chega gente lá numa situação muito deplorável e consegue, ao mesmo tempo chega gente que parece que está com uma situação um pouco mais leve e demora mais tempo. Mas é muito possível. Eles falam isso várias vezes de maneira muito taxativa. Só para terminar, então, alguém fala alguma coisa sobre a propaganda das bets, se isso na televisão, nas camisetas dos clubes de futebol? A briga do professor Hermano Tavares, da USP, é para que a regulamentação das apostas online seja igual
a do cigarro, com uma publicidade, que não possa haver publicidade, né? Sim, e que de alguma maneira a embalagem da publicidade tem algumas cenas... Exatamente, alertas... Como que tem contra o cigarro. Alertas agressivos do perigo daquilo, venda controlada. E propaganda nem pensar. Propaganda nem pensar. Ele fala que hoje, do jeito que tá, se for desse jeito, ele nem considera. Isso não tá regulamentando nada. Isso é só para o governo não perder dinheiro na arrecadação. Ele considera que se ficar desse jeito, o cenário aqui no Brasil vai ficar muito pior. Vai ter mais casos de suicídio, vai ter mais gente viciada. Ele disse que precisam de mais ambulatórios como o dele? Ele não disse, mas eu acredito que sim. Porque se ligar hoje, você consegue consultar daqui a 2 anos. 2 anos? Mas tem outros, tá? A Unifesp também tem. No Rio também tem. De São Paulo? No Rio também tem, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não há uma capacitação das unidades básicas de saúde para receber essas pessoas ainda. Quer dizer, não adianta a pessoa ir lá no posto de saúde, no UBS, que... Sou viciado em jogo. Não vai adiantar nada. Mas o Ministério da Saúde já divulgou um plano de ação. Eles não deram detalhes de quando isso vai ser colocado em prática nem nada, mas eles disseram que vão investir no tratamento público para quem é viciado. Não disseram como isso vai ser ainda. Eles falaram isso numa audiência pública que teve no STF. Bom, se tiver algum deputado federal ou senador nos ouvindo, tá aí uma boa aplicação para suas emendas parlamentares obrigatórias. Exatamente. Muito bom, Camila Brandalize. Onde é que as pessoas podem ler a sua reportagem? As pessoas podem ler essa reportagem na seção UOL Prime do UOL. E tem um vídeo também? Tem um vídeo também no canal UOL Prime, no YouTube. Beleza, parabéns. Obrigada. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Conversei hoje com a repórter do UOL, Camila Brandalize. A captação é do Jefferson Barbosa. Montagem e desenho de som do Lucas Zacarias. Trilha sonora original composta por João Pedro Pinheiro. Trilha sonora incidental, Epidemic Sound. A coordenação é da Lígia Carriel e da Bárbara Falcão. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Até a próxima semana.